Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, privilégio estar com você mais uma vez aqui compartilhando da palavra de Deus nesses momentos tão complexos que nós estamos vivendo. Mas nós cremos que Deus tem nos assegurado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido e tem nos permitido compartilhar o evangelho dele que, de uma certa forma, tem aconchegado nossos corações, tem nos dado esperança e, principalmente, tem nos ensinado a sermos pessoas perseverantes. Aliás, nos últimos 3 encontros nós falamos sobre perseverança, estudamos sobre esse assunto, analisamos fatos, analisamos vidas, trechos bíblicos e tem sido abençoador para a minha vida, creio que tem sido para a sua também. Nós falamos sobre a questão da esperança, ela de uma certa forma contribuir para a nossa perseverança. Falamos também sobre a história de Josué. Josué foi um homem que, a seu tempo, foi exemplo de perseverança. E por isso ele entrou na terra prometida para o povo de Deus, do qual ele fazia parte. Vimos no último encontro algo muito peculiar. Jesus foi perseverante em todo o tempo. Aliás, ele perseverou pela minha e pela tua vida. É por causa da perseverança de Jesus que nós somos salvos pela graça. A morte dele aconteceu porque ele perseverou até o fim. E a minha e a tua vida, o resgate das nossas almas, só existe porque Jesus foi perseverante. É interessante pensarmos a esse respeito, porque Jesus mostra-nos que uma vida perseverante é o desejo do Pai para cada um de nós. Existe um versículo que ele fala profundamente, talvez ele resuma o que eu quero dizer para vocês. É o versículo de Apocalipse 2, 10. Eu vou ler apenas o começo e o final, porque eu acho muito interessante pensarmos como esse versículo é edificante diante de uma situação de perseverança. Ele diz o seguinte: não temas das coisas que há de padecer. E ele finaliza dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, ou seja, persevere todo o tempo, mesmo que isso lhe custe a morte, ou mesmo que isso, de uma certa forma, venha te causar afrontas, e você vai ser coroado com a coroa da vida. Uma pessoa perseverante, ela não é caracterizada pelo fato de que ela chegará em algum lugar, isso irá acontecer, mas sim pelo fato de que ela permanece posicionada no local no qual ela persevera. Então, ela não tem a mente dela plantada no passado e nem nas coisas presentes. Ela tem a mente dela plantada no local no qual ela está perseverante. Josué, ele perseverou e porque ele perseverava, porque ele estava posicionado em perseverança, ele herdou a terra prometida. Jesus, ele perseverou e porque ele perseverou, ou porque ele permaneceu posicionado em perseverança, eu e você adquirimos a salvação pela graça. Eu e você só seremos caracterizados como pessoas vencedoras se nós formos pessoas perseverantes. Se vivermos o Evangelho de Jesus, se vivermos aquilo que Deus tem não apenas reservado para a gente no presente, prestem bem atenção no que eu vou dizer, mas aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós no futuro. Ter o nosso coração naquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas às vezes nós perguntamos assim: olha, às vezes a coisa é difícil. O que acontece no meio do caminho de uma pessoa que é perseverante? O que realmente acontece? No meio do caminho de uma pessoa perseverante, acontece que essa pessoa, ela é desafiada todos os dias dela a estabelecer alvos na vida dela. A olhar e falar assim: olha, eu tenho um alvo a seguir, eu tenho um local para onde eu vou, e esse alvo tem que estar renovado na minha mente durante todo o tempo, durante todo o período, em todos os pensamentos, em todas as minhas intenções. Já disse para vocês que o desafio de perseverar sempre vem acompanhado da tentação da desistência. Isso pode nos levar, de repente, ao desfoque dos nossos objetivos. E não só isso, pode também nos levar à desistência das nossas metas. Mais do que isso, pode nos fazer enxergar as dificuldades de forma ampliada e enxergar as possibilidades como algo difícil de alcançar. Por isso, Jesus, ele nos exorta: não temas das coisas que há de padecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ter o nosso coração plantado na esperança de que Ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Quando nós deparamos com o alvo de Deus para o seu povo que estava no Egito,
nós vamos olhar assim, olha, Deus, ele queria tirar o povo do Egito e estava tudo resolvido. Não era apenas isso. Deus chamou o povo para adorar no deserto, mas o grande alvo de Deus para o povo dele era a terra prometida. Sempre foi isso. Desde Abraão, de Isaac, de Jacó, todos os patriarcas ouviram essa promessa e em Moisés se cumpriria isso. Aliás, nós vemos se cumprir isso na época de Josué. Moisés é responsável em arrancar o povo de dentro do Egito, levá-los para o deserto. Porém, Josué teve o privilégio de ser perseverante em levar o povo à terra prometida. Os relatos de número 13, versículo 2, nos mostram que Deus, ele fala a Moisés dando ordens específicas, números. Ele vai dizer o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre elas. Aqui nós vamos ver um acontecimento que vai nos entender um pouco sobre o que é a perseverança, como que ela funciona. Mas antes eu quero compartilhar com vocês o contexto daquilo que estava acontecendo. No capítulo anterior, no capítulo 12, nós vamos ver que era um momento meio complicado, era um momento tenso, era um momento crítico, era um momento onde Moisés estava sendo descredibilizado. Vocês vão observar que naquele momento Moisés tinha tomado para si uma esposa cuxita, uma esposa da descendência de Cush, de Canaã, e ele começa a ser criticado dentro do meio dele. Os seus irmãos, Miriam e Arão, eles chegaram a afrontar, chegaram a questionar Deus sobre escolher Moisés como líder. Então a gente vê que havia uma crise de liderança. Nos textos de Números havia um desacordo tremendo entre os líderes, ou seja, entre os líderes mais próximos de Moisés e ele mesmo. E nós vemos que a rebelião daquele povo custou caro para eles. Miriam, ela é tomada por uma lepra e Arão teve que se humilhar diante de Moisés para que não ocorresse a mesma coisa por ele. E Deus, ele trabalha a vida de Moisés o tempo todo. No meio daquele momento crítico, Deus faz o povo perceber que o alvo não era o deserto. O alvo não era constituir uma liderança no deserto, ser fortalecido e ficar por ali. O alvo era a terra prometida. Agora, o interessante é que isso não significa uma mudança de planos. Não significa. Significa um reposicionamento de metas e de alvo. Porque Deus sempre abriu para o povo dele que o desejo dele é que eles fossem para a terra prometida. Desde Abraão e desde Isaac, desde Jacó, como eu já tinha dito para vocês. Deus apenas estava dizendo para o povo dele: perseverem em estabelecer alvos claros dos quais vocês possam olhar e seguirem. Perseverem na minha vontade. Eu estou redirecionando a vida de vocês para vocês entenderem que o lugar de vocês não é o deserto. Não é o deserto. Deus apresenta alvos, porém são pessoas que decidem tomar ou não os alvos de Deus para serem os seus alvos. Isso pode ser visto no retorno dos espias. Nós falamos sobre isso. Moisés manda os espias para verem a terra. E o interessante é que apenas 2 desses espias, a saber, Josué e Caleb, voltam com expectativa. O povo não se dispôs a estabelecer os alvos que Deus tinha dentro da terra prometida. Tanto que os líderes disseram em Números 14, versículo 4, constituamos um líder e voltemos para o Egito. Aliás, aquele povo tinha o coração plantado no Egito o tempo todo. Porém, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tenhais, ou melhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Aqui nós vemos uma turma de homens, uma equipe de homens. 12 pessoas vão lá e visitam a terra, e aí nós vamos entender a diferença entre pessoas perseverantes e pessoas que cedem à tentação. Dos 12, 2 foram perseverantes. Dos 12, 10 foram desistentes. A história é cativante, ela é envolvente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe quem foram dos 12 homens enviados
que entrou ou que entraram na terra prometida? Aqueles que perseveraram ou aqueles que desistiram? É claro que você sabe. Os que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Ou seja, homens perseverantes, eles enxergam os alvos de Deus e eles estabelecem os alvos de Deus para a sua vida. Eles não ficam procurando coisa onde não tem e deixando de enxergar as coisas aonde tem. Josué e Caleb eram homens perseverantes e eles decidiram estabelecer os alvos de Deus para serem alvos da própria vida deles. Em meio a um momento como que nós estamos vivendo, é pertinente nós nos perguntarmos, tanto a mim quanto a você, nós temos perseverado em permanecermos fiéis a Deus? Temos perseverado em direcionar alvos da nossa vida, entendendo que Deus tem claramente alvos distintos para que nós venhamos olhar? Nós estamos dispostos a olhar para tudo que está acontecendo e dizer, olha Deus, eu estou disposto a continuar no alvo que o Senhor tem me ordenado ficar. Quantas coisas boas nós podemos viver se nós decidirmos que os alvos estabelecidos de Deus para nós são os alvos que nós devemos estabelecer para as nossas vidas. Quantas coisas nós viveremos se nós olharmos para Deus e perguntarmos para Ele, para onde você quer que eu vá agora, Deus? O que é que você quer que eu faça? E como você quer que eu faça? Paulo, ao meu ver, é um caso típico de uma pessoa que tinha alvos bem definidos na vida dele. Paulo, ele tinha aval da autoridade ou de autoridades políticas e religiosas para perseguir cristãos. E ele achava que ele estava certo. De certa forma, o apóstolo Paulo, ele tinha alvos muito bem definidos e cria ele serem alvos abençoados. Mas um dia, o apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus. E Jesus mostrou qual que era o real alvo para a vida do apóstolo Paulo. O que ele deveria fazer? Por ouvir Jesus, o apóstolo Paulo se sentiu constrangido e direcionado para o alvo correto, para aquilo que Deus queria para a vida dele. Nisso, Paulo foi perseverante até o final da sua vida. Ele entendia que o alvo dele era Jesus. Ele entendia para onde ele deveria olhar e no que ele deveria perseverar. Filipenses 3, versículo 13 ao 14, mostra-nos uma declaração de Paulo, no mínimo muito interessante e pertinente para pensarmos. Diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para qual alvo Deus tem te direcionado neste momento? Para onde Deus tem te feito olhar? E eu arriscaria perguntar, qual a tentação e desistência que você pode estar passando neste momento? Clame a Deus, faça igual ao apóstolo Paulo, faça igual a Josué, e seja com os olhos fitos, direcionados para o alvo de Deus em sua vida. E você com certeza vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus tem trabalhado para você. Persevere no alvo, persevere em Cristo. Mas não é só isso. Algo que nós encontramos pelo meio do caminho e que faz parte do caminho de uma pessoa que persevera, é que uma pessoa que persevera, ela não crê apenas na promessa de Deus. Eu havia falado sobre isso há alguns tempos atrás e eu quero fazer um complemento, não que esteja errado o que eu disse. A pessoa que persevera, ela olha para a promessa de Deus, mas muito mais do que isso, ela entende que existe um Deus que é o Deus da promessa e ela não tira os olhos do Deus da promessa. Uma pessoa que persevera em meio ao caminho, ela não tira os olhos, ela não deixa de crer no Deus da promessa. Josué, ele tinha a promessa como alvo, isso é fato, isso é indiscutível. Porém, ele era tão obediente, tão perseverante, que ele olha assim, olha, Deus deu a promessa para Moisés, mas o Deus de Moisés é o meu Deus, ele é o meu Deus, e eu não vou tirar os olhos dele, não vou deixar de ser obediente a ele. É interessante que Josué, ele tinha clareza quanto ao fato de que Deus era fiel para
cumprir aquilo que ele prometeu. O que fortalecia Josué era o fato dele entender que a promessa de Deus era algo vinda de um Deus capaz de cumprir tudo aquilo que ele prometera. Números 14, versículo 8 diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Ele está dizendo assim, olha, a promessa existe, mas muito maior que a promessa é o Deus que é dono dela. E esse Deus, ele é fiel. Isso me faz entender que se nós mantermos os nossos olhos focados, fixos em Deus, se nós mantermos os nossos olhos fixos, acreditando que ele é um Deus que cumpre, nós vamos permanecer fiéis até o fim, porque isso é uma característica de pessoa perseverante. Pessoas que perseveram, elas insistem em acreditar num Deus que não desiste delas. Porém, nós não podemos negar o grau de dificuldade que nós enfrentamos para perseverar em algo que ainda vai vir. Não é tão fácil você olhar para o futuro e falar assim, olha, eu sei que vai vir, vai acontecer, eu não sei quando, ninguém me falou e eu tenho que perseverar. Mas Hebreus, versículo 23 do capítulo 10, vai nos incentivar a um fator muito bacana. Ele vai dizer o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. Então ele incentiva-nos a sermos perseverantes, a nos apegar com firmeza, porque ele é fiel. Pode vir deserto, pode vir tempestade, pode vir pandemia, crise, perseguição, tribulação, mas uma pessoa perseverante, ela permanece com os olhos em Deus. Ela permanece acreditando que Deus é fiel. Números 23, 19 nos garante: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu não sei, de repente, quantos meses, quantos anos você está aguardando por algo que você crê que Deus tem para você. Também não sei quantas vezes você já parou ou tentou desistir, e nem muito menos quantas vezes você talvez tenha até esquecido de coisas que Deus prometeu com tanta clareza para você. Mas o que eu sei é que existe um Deus que é fiel, um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu, Ele com certeza irá cumprir. Mas não é só isso. Quando alguém está no meio do caminho, existe um fator muito interessante a pensar, que é o fator de perseverar sendo sensível àquilo que Deus fala, sendo sensível à palavra de Deus. E para isso nós vamos precisar entender a vida envolvida com uma perseverança calcada na fé que nós temos em Deus. No meio do caminho, aquele que persevera, ele sempre vai viver pela fé. E aí a gente começa a ficar meio ressabiado, meio com medo, falar assim, mas esse negócio de viver pela fé é meio complicado. Mas se nós queremos um dia ver Deus, se nós queremos agradar a Deus, nós vamos precisar viver pela fé. Isso faz parte da vida do cristão. A fé fez com que aqueles que estavam com Josué atravessassem o Jordão. Porém, a desistência e a falta de fé de que a terra prometida era melhor que o deserto fez com que muitos ficassem para trás. Deus exigiu apenas que eles se esforçassem. E o esforço tem um sentido aqui como perseverem, insistam um pouco mais. E eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. E isso não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Isso não é diferente no nosso momento. Seja qual for o meu e o seu desafio, ele sempre vai envolver fé, ele sempre vai envolver perseverança. Não existe como nós sermos desafiados e olharmos para um lugar melhor que Deus intenciona para cada um de nós, sem levarmos em consideração a questão da perseverança e a questão da fé. Hebreus 11, versículo 1 e 2 e versículo 29 dizem o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
pois foi por meio dele que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Porém, existe algo que a Bíblia diz a respeito disso, é que a fé ela é algo que nós devemos ter, algo que nós devemos nos abraçar a ela, nós devemos nos envolver com ela. Porém, você não vai encontrar a Bíblia dizendo em momento nenhum que a fé ela acontece pelo acaso, que ela é involuntária, que ela vai aparecer, vai brotar na sua mente, vai acontecer e pronto, você vai ter fé. Não, a fé ela demanda envolvimento, ela demanda perseverança, ela demanda voluntariedade. Você precisa ir de encontro àquilo que você crê. A fé sempre estará envolvida na vida de pessoas perseverantes. A fé nos move para uma vida de perseverança. E a perseverança revela uma vida de fé. Como nós lemos, o povo atravessou o Mar Vermelho pela fé, e não seria diferente a questão do Jordão. Não seria de uma outra forma. Deus não trataria-os de outra maneira. O versículo 23 de Josué 4 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. E Tiago 1, versículo 3 a 4 vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perseverança e fé sempre farão parte do mesmo contexto. Elas sempre andarão juntas. E aí eu quero que você pare para pensar. Quero que você, no mínimo, tome atitudes perseverantes concernentes à fé na sua vida. Observe comigo. Persevere sendo sensível ao direcionamento de Deus. Olhe e perceba que Ele tem alvos para a sua vida. Persevere e seja fiel ao Deus da promessa. Enxergue a promessa no Deus da promessa. Persevere e tenha uma vida de fé, ou melhor dizendo, tenha uma vida de perseverança e fé, porque no meio do caminho só vence aqueles que são caracterizados por uma vida de perseverança. Eu creio que você faz parte deste povo, eu creio que você pode abraçar essa fé com perseverança nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, até o próximo encontro. Meu querido amigo, meu querido irmão, nós estamos terminando mais um culto online e agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento abençoador, é um momento de Deus para as nossas vidas. Semana passada nós estivemos aqui na igreja, no presencial. Eu fiz questão de gravar a ceia para que você participasse junto com aqueles que estivessem aqui, mesmo que em tempos diferentes. Eu sei que o seu desejo é provável de querer estar aqui conosco neste momento, mas eu creio que Deus já está preparando isso para cada um de nós. Eu quero agradecer você, soldado, guerreiro do Senhor, que tem lutado e perseverado, que tem orado por nossas vidas, que tem sido fiel, tem sido contribuinte com a igreja, você que tem lembrado de outros irmãos, tem dado uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, você que tem enxergado o Evangelho como algo peculiar e abençoador na sua vida, você que tem olhado para a sua família como alvo de Deus para você neste momento. Eu quero agradecer a você que é uma pessoa muito importante na nossa igreja, você que não está podendo participar dos cultos presenciais. É só uma questão de tempo. Que Deus venha abençoar a sua vida e venha nos fazer a cada momento viver este momento agradecidos com fé e com perseverança. Deus te abençoe. Vamos cear a ceia do Senhor. Amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor, ela nos mostra um episódio onde os discípulos de Jesus estavam ceando com ele, ele é escrito pelo evangelista Lucas, e fala que Jesus ele foi traído, e aliás estava para ser traído, e aí ele celebrou a ceia, dizendo que ele estava esperando muito por aquele momento, um momento singular, um momento especial para ele. E
o apóstolo Paulo, ele retrata isso, ele relembra isso em 1 Coríntios 11, 23, mas dentro do contexto, ele diz o seguinte, versículo 28, é importante que nós venhamos nos examinar a nós mesmos e assim comer e beber dignamente do pão e do vinho. Então, neste momento, eu vou pedir para você que você esteja orando, para que você esteja novamente curvando a sua cabeça ou não, você que está na sua casa, que você esteja também, neste momento, entregando a sua vida diante de Deus. Você que está aí no seu lar, esteja novamente olhando e pedindo perdão pelos seus pecados e separando aí o seu pão, o seu vinho, para que você possa cear conosco e fazer parte desse corpo tão maravilhoso. Então, oremos aos Deus. Pai, vasculha o nosso coração. Alinha-nos, ó Pai, a tua palavra, a tua forma, ó Pai, de ser, a tua forma, o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Abra os nossos olhos para que possamos estar limpos diante deste momento, para que possamos pedir perdão daquilo que muitas vezes desagradou a Ti ou desagradou a alguns dos nossos irmãos ou das pessoas que convivem conosco. Nós te pedimos perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Jesus, no meio do ritual, ele consagra os elementos, ele agradece pelos elementos. Neste momento nós vamos fazer o mesmo. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e nós agradecemos a Ti porque cremos que esse verdadeiramente é o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Cremos também que esse verdadeiramente é o Teu corpo que foi partido e é partido por nós neste momento. No nome de Jesus, nós agradecemos e consagramos os elementos para a Tua honra e para a Tua glória. Versículo 23 de 1 Coríntios 11 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos.
semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Obrigado, Deus, por esse momento. Que as nossas vidas estejam consagradas a Ti, em nome de Jesus. Pega a sua mão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós.